Olá, irmãos. Como a gente está nesse período aí de quarentena, a gente não pode se reunir como igreja, a gente resolveu então ir gravando vídeos com as aulas, com os assuntos que a gente precisa tratar na classe de novos membros e para adiantar o processo, já que a gente está todo mundo em casa, né? Então aproveitar para estudarmos os assuntos que são necessários para alguém se tornar membro da nossa igreja, ok? Para isso, você precisa estar em mãos ou aí no computador, aberto aí de alguma forma para você ir acompanhando, o material da declaração de fé da nossa igreja. Aí, basicamente, o que nós vamos fazer é uma leitura juntos, conversar algumas coisas que vão aparecendo no texto e qualquer dúvida que você tiver, de repente a gente está falando aqui, está acompanhando, mas surgiu alguma dúvida sobre um assunto, manda pergunta para mim, ali pelo grupo mesmo, você consegue achar meu contato, você não consegue escrever no grupo, mas você consegue mandar para mim e eu vou responder no grupo. Porque é interessante, aí conforme cada um vai dando colocando a sua dúvida, isso vai ajudando os outros a aprender um pouco mais. Fica bem à vontade, irmãos, aproveitar agora mesmo para fazer suas perguntas, mesmo que você ache que é uma pergunta tão tola, boba, é importante, mesmo que seja talvez uma pergunta que você sabe que não tem resposta, porque tem muita coisa nas doutrinas, na palavra de Deus que a gente realmente não tem resposta, Deus não nos revelou, mas a gente pode responder colocando algumas posições, alguns pensamentos sobre esse tipo de dúvida. Mas então vamos aproveitar esse tempo, já que a gente não está limitado a uma hora só de classe, aproveitar para a gente conversar bastante sobre esses assuntos, tá bom? Então fique bem à vontade para fazer essas perguntas e interagir com o que vai falando, tá joia? Então deixa aberta a declaração de fé, eu mandei lá no grupo em PDF, você pode imprimir ou pode ver no seu computador. Primeira coisa, o que é uma declaração de fé? Né? Uma coisa que a gente precisa já colocar logo de início. A nossa igreja, ela não está presa a uma declaração de fé, a uma confissão de fé. Existem algumas denominações, algumas igrejas, né, que para você fazer parte dessa igreja, você precisa concordar totalmente com uma confissão de fé. E aí, se você discorda de algo da confissão de fé, você não pode participar daquela denominação, daquela igreja. Nós não colocamos dessa forma. Nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia, acima de qualquer confissão de fé, declaração de fé. Mas, Ricardo, a declaração de fé não é baseada na palavra de Deus? Ela é baseada na palavra de Deus, mas quando a gente estuda a história da igreja, as próprias confissões e declarações de fé, elas foram sendo desenvolvidas, foram se tornando mais profundas, respondendo a perguntas que antes que não faziam. Então, por exemplo, você foi estudar a história da igreja, houve um momento que a igreja precisou responder se Jesus é Deus ou não. Você não vê essa discussão tão grande no início da igreja, mas depois isso se tornou necessário. Então, você vai ter confissões de fé focando principalmente nesse detalhe na divindade de Cristo Jesus. Então, outras coisas que a gente vai perceber é que existem doutrinas que elas não são tão claras nas escrituras e você tem diferentes interpretações. Não são doutrinas e ensinos essenciais, algo que afete a essência do evangelho, mas são doutrinas em que as pessoas pensam diferente, às vezes vai acontecer dentro da igreja. Então, por exemplo, dentro da nossa igreja, nós temos pessoas que entendem que Deus é Ele quem escolhe, é Ele quem determina, o homem não tem escolha nenhuma. E tem pessoas dentro da nossa igreja que creem que o homem ele tem certa responsabilidade sobre aquilo que ele decide. Nós convivemos juntos dentro da mesma igreja, então vocês vão ver que a nossa declaração de fé ela não vai fechar nisso, a gente vai sempre olhar para a Bíblia o que o texto está dizendo, ok? Mas é necessário ter a declaração de fé para ter algum tipo de identificação. As declarações de fé elas nasceram na história da igreja quando surgiu a igreja. E aí, você não tinha só a igreja evangélica, você não tinha só a igreja de Cristo. Foram surgindo outras. Aí, para você identificar qual era a igreja que você fazia parte, o que aquela igreja cria, tinha a confissão de fé. Então, as confissões de fé elas foram nascendo por necessidade de identificação. Tá certo? Então, para identificar com a nossa igreja, nós temos essa declaração, esse resumo dos ensinos de Deus. Eles são divididos por assuntos. É o que a gente chama de teologia sistemática, ou seja, ele é sistematizado, ele é organizado por assuntos. E isso fica mais fácil para saber, por exemplo, sobre Deus. Temos sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja,
sobre casamento. Então, tudo isso vai ser dividido por assuntos, facilita o estudo, ok? Então, o primeiro ensino é sobre a base do nosso ensino, que é a palavra de Deus. Só um minutinho, preciso arrumar um fio aqui. Eu não quero desligar e começar do início. Só um minutinho. Prontinho. Bem profissional a nossa filmagem, né? Então, o primeiro ensino, ele trata justamente sobre a base do que nós cremos, sobre a Bíblia. Então, você está vendo aí na nossa declaração de fé a doutrina da Bíblia, ou bibliologia, o estudo sobre a Bíblia. Então, ele diz assim, que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, composta por 66 livros, sendo sua única revelação proposicional. A gente vai falar um pouco mais alguns detalhes, como é que chegou nos 66 livros, enfim. Mas a princípio a gente vai falar sobre o geral, que nós queremos como geral. Então nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E para você saber a palavra de Deus revelada, ela está aqui na Bíblia. A gente não depende de outro tipo de revelação de Deus. Deus pode se revelar de outras formas? Ele pode se revelar de outras formas, mas tudo que nós precisamos para viver uma vida, para viver a vontade de Deus, está aqui na Bíblia. Você não precisa de mais nada. Se nós precisássemos de mais revelação, então a Bíblia ela não seria suficiente. O que Deus revelou na sua palavra seria apenas uma parte, a gente precisa buscar a outra revelação, outras formas de saber a vontade de Deus. Nós não precisamos, né? A passagem que é colocada aí é 1 João, capítulo 5, versículos 9 a 12, que diz assim: nós aceitamos dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então Deus, a revelação de Deus, o testemunho de Deus, ele é superior ao dos homens, por isso que não importa o que o pastor fala, o que o líder fala, como um grande homem fala, se não for a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem mais autoridade do que qualquer homem. Mesmo os irmãos estão ouvindo os pastores, se os pastores falam, pregam alguma coisa, ensinam alguma coisa, decidem alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, aí o pastor ele perde a autoridade e a palavra de Deus está acima dele. E qual é o centro da palavra de Deus? Qual é a mensagem principal da palavra de Deus? As pessoas falam, a palavra de Deus ela fala sobre várias coisas. Não, ela fala sobre uma coisa só. Basicamente, a palavra de Deus mostra como Deus restaura a criação, que foi pervertida pelo pecado. Então, como Deus restaura a criação através da obra de Cristo Jesus na cruz. A sua morte, a sua ressurreição, ele restaura então toda a sua criação pela obra de Cristo Jesus na cruz. Então, toda a Bíblia ela vai falar sobre isso. O Antigo Testamento apontando para a promessa da restauração em Cristo Jesus e o Novo Testamento apontando para essa restauração que já aconteceu em Cristo Jesus. Tá bom? Então, todo o assunto da Bíblia vai ser em torno de Cristo. Por isso, o testemunho é acerca do seu Filho. Então, Jesus, a obra de Deus, é o centro da palavra de Deus. Tá certo? Isso é extremamente importante. Então, sempre tem que ler as histórias, ler os textos bíblicos perguntando como isso mostra, como isso aponta para a obra de Cristo Jesus. Isso é extremamente importante na interpretação bíblica, tá bom? Continuando a leitura da declaração, diz: ela foi inspirada verbal e plenariamente por Deus, que guiou homens escolhidos por ele, preservando-lhes as personalidades. Então, como é que nós temos o texto? A Bíblia caiu do céu? Não. Deus, ele inspirou homens a escrever todas as palavras. Tudo o que foi escrito foi inspirado por Deus. Não tem partes inspiradas e partes não inspiradas. Tem pessoas que defendem isso. Não, a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas não é ela inteira a palavra de Deus. Isso é um problema, porque se tem partes que não são inspiradas por Deus, não são revelação de Deus, a pergunta é, qual que não é? Aí você não tem nenhum lugar escrito, a partir de agora, o que está sendo escrito aqui é algo do homem, não é de Deus. Não existe isso. E aí essas pessoas elas fazem isso para quê? Para justamente perverter alguns assuntos, especialmente assuntos polêmicos, né? Então, por exemplo,
ministério feminino, né? A mulher ela pode ser líder na igreja? A Bíblia vai falar que não. E aí essas pessoas vão dizer, tá vendo? Essa parte que na verdade ela não é tão inspirada assim. Ela era algo voltado lá para a época de Paulo, lá na época de Jesus, lá na época do Antigo Testamento, então não se aplica mais hoje. Isso é muito perigoso, porque você pode fazer com qualquer parte da Bíblia, né? Então isso é perigoso. Nós cremos não, que a Bíblia inteira ela foi inspirada por Deus. E algo interessante que diz a declaração, a personalidade do escritor ela foi mantida. Para nós é um pouco difícil entender isso, porque a Bíblia ela já está traduzida para nós. O Antigo Testamento, na sua maior parte, grande parte, foi escrito no hebraico e o Novo Testamento no grego. Quando você lê do original, você vai perceber uma linguagem diferente de Pedro para Lucas. Pedro era um pescador, Lucas ele era um médico. Então, o estilo da linguagem ela é diferente, a sua personalidade ela continua. Então, você consegue perceber um pouco, por exemplo, nos escritos de Paulo, o jeito dele escrever as suas palavras, o jeito de lidar com seus leitores, é algo muito, muito característico de Paulo. É diferente quando você vai ler João, né? João um pouco mais amável, né? Um homem um pouco mais sensível. Então, é diferente, a gente consegue perceber essa diferença. Então, quando Deus inspirou os homens, ele não tirou a sua personalidade, não foi algo ditado, né? Senta aí, agora escreve o que eu vou te falar. Mas esses homens eles estão escrevendo para a igreja e eles estão inspirados por Deus, mas talvez nem sempre conscientes, mas Deus está usando a sua escrita, né? E essa carta que ele está enviando para a igreja justamente para revelar a sua palavra. Ok? Depois a gente vai falar um pouquinho como é que identificou quais escritos eram inspirados por Deus, quais escritos não eram inspirados por Deus. Mas olha alguns textos que mostram isso, alguns textos da palavra de Deus que mostram que as escrituras elas são inspiradas por Deus, não são escritos humanos. Né? 1 Coríntios 12, 3, Paulo diz assim, por isso eu lhes afirmo que ninguém fala por Deus, diz Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, quando o homem é inspirado por Deus, ele vai falar de Cristo, da obra de Cristo, e não vai falar contra. A gente vai perceber, por exemplo, nos esses tipo Evangelho segundo João de Tomé, que você vai contra a obra de Cristo Jesus, algumas questões contra a obra de Cristo Jesus. A gente vai falar um pouquinho sobre os apócrifos, aqueles livros que tem na Bíblia Católica e que nós não temos. E você vai ter escritos ali nos apócrifos, vão ser contra a obra de Cristo Jesus. Ou seja, a obra de Cristo não como sendo suficiente para te salvar, mas você precisa fazer boas obras, você precisa dar esmolas, você precisa rezar pelos mortos para que eles sejam salvos. Isso vai contra a obra de Cristo, por isso não vem inspirado, não é algo inspirado pelo Espírito Santo, ok? Um texto muito, muito, muito importante em relação a isso é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, o Novo Testamento ela é inspirada por Deus. Antigo e Novo Testamento é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, ou seja, instruir naquilo que é correto. Então, a Bíblia inteira ela é necessária para nos corrigir, para nos instruir, para nos ensinar. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer fazer aquilo que é correto, que é chamado de boa obra aqui? Então você precisa estudar a palavra de Deus, porque ela é inspirada pelo próprio Deus. Ok? Então esse é um texto muito clássico que mostra a inspiração de Deus nas Escrituras. Outro texto muito importante é esse que está aí, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, os homens que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados, impelidos pelo Espírito Santo para escrever. Eles não estão escrevendo por vontade própria ou da sabedoria própria. Muitas pessoas falam assim, não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Né? Mas são homens inspirados por Deus. Okay? Deus está usando homens para revelar a sua vontade. Continua a leitura da declaração de fé, ele diz aí, desta forma, preservou os manuscritos originais sem qualquer tipo de erro. Então ele diz aí, manuscritos originais, o que são isso? Os primeiros textos que foram escritos, eles não contêm erro nenhum. Porque se tem algum tipo de erro, não pode vir de Deus, porque Deus ele não erra. Mas a gente não tem mais os manuscritos originais, ok?
Então, nos que nós usamos hoje, baseamos para ter as traduções, as Bíblias que nós... Você vai perceber, às vezes, alguns erros. Nunca, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, nunca vão ser erros essenciais. Você não vai achar um versículo não é o único Salvador, que tem uma outra forma de salvar. Existe mais de um Deus, né? Não existe isso. Nenhum deles, eles são erros doutrinários. O que você vai ter, às vezes, são variações, concordância verbal, enfim. Um está no plural, outro está no singular, um está feminino, um está masculino, mas nada que afete o significado do texto. Então fique tranquilo em relação a isso, tá certo? Então, os manuscritos originais, eles não continham erro nenhum, eles não contêm erro nenhum, porque Deus, ele não pode... Ele fala lá em Mateus 5, tá aí na apostila, Mateus 5, 17 e 18. Não pensem que vir abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então Jesus fala que toda a escritura, até o menor traço, a menor letra do alfabeto grego, hebraico, né, ele vai se cumprir, ele não vai passar. Então ele é plenamente correto, plenamente palavra de Deus. Não tem um mínimo detalhe na palavra de Deus que não seja divino e que seja humano. Tá certo? Chamou Deus, a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, e aí aqui ele está dentro de um argumento, Jesus está dentro de um argumento, e o que a gente quer destacar é esse parênteses. E a escritura não pode ser anulada. Por quê? Porque toda ela é inspirada por Deus, toda ela é verdade. Ok? E para terminar, por isso ela é regra para a doutrina e para a prática. Tudo o que nós cremos, tudo o que nós ensinamos, que nós praticamos, vem da palavra de Deus, tá bom? A nossa igreja, ela crê de fé e prática. A denominação batista, ela declara, nosso manual de fé e prática é a palavra de Deus. Então todas as decisões, elas têm que vir da Bíblia. Por isso, assim, que em reuniões, até reuniões administrativas, o que vai pautar as nossas decisões é a palavra de Deus, não é a palavra de homens, né? Salmo 119, um salmo inteiro que foi escrito em relação ao valor da palavra de Deus, né? No versículo 105 ele diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então a palavra mostrar o caminho correto para nós. Tá bom? Então, de forma geral, é isso que nós cremos sobre a palavra de Deus. Aí surgem algumas perguntas. Ricardo, então, como que a Bíblia ela foi formada? Né? Tem outros livros que foram escritos naquela época, por que eles não foram colocados aqui na Bíblia? Será que tem algum livro perdido? Será que pode surgir um livro da Bíblia agora e a gente, poxa, não sabia, a gente pode colocar, acrescentar a Bíblia? E os livros apócrifos? Por que tem aqueles livros na Bíblia Católica e na nossa não tem? Porque na Reforma Protestante foi tirada e a gente perdeu a Escritura. Né? E esses novos evangelhos que têm surgido aí, que volta e meia aparecem na Bíblia, nas mídias, né? O evangelho escondido, o livro que a igreja escondeu até agora, foi descoberto, enfim. Como interpretar a Bíblia, né? Como que surgiram as traduções. Nós vamos fazer o seguinte, como vocês viram, não está na nossa declaração de fé essas questões um pouco mais detalhadas, mas nós vamos fazer uma aula bônus sobre essas questões, tá bom? Então, esse vídeo só sobre essa aula de declaração de fé, dentro do currículo aí da nossa aula, mas agora eu vou gravar também uma aula falando sobre essas questões um pouco mais práticas que você também pode assistir, tá bom? Qualquer dúvida sobre aquilo que foi falado aqui, você pode mandar para mim. Se você tem dúvida só com esse vídeo, assista o próximo vídeo e veja se a sua dúvida não vai ser sanada lá, tá bom? No segundo vídeo sobre a Bíblia. E aí, se nos 2 vídeos não responder, manda para nós, que aí nós vamos responder para vocês, tá bom? Deus abençoe e vamos continuar daqui a pouco o nosso estudo sobre a Palavra de Deus.